o próximo case. Quem vai falar para a gente é o Cláudio Wilber. Ele vai falar sobre o Legal Manager DJ. Obtém a independência em relação aos escritórios correspondentes. Cláudio, fique à vontade. A ideia dessa segunda metade aqui da Legal Manager é a gente contar um pouquinho de Legal DJ, e de novo eu vou para a linha do bate-papo mais amigável, contando essa historinha, né? A gente, como eu falei na primeira metade, a gente nasceu lá na primeira Fenaló em 2004, e a gente veio desenvolvendo software para escritórios de advocacia, era o nosso público típico da época, e aí começaram a surgir os pedidos dos próprios clientes, né, vendo o Legal Manager em funcionamento, assim, poxa, bacana o sistema, por que vocês não apresentam para departamentos jurídicos também? E aí, no primeiro momento, a gente pegou o próprio Legal Manager, a gente tirou a parte de faturamento, a gente tirou a parte de contas a receber, e colocamos o módulo de Legal, adaptamos o sistema muito levemente e colocamos o módulo de processos de agenda e consultivo para departamentos jurídicos, e não funcionou, né? Para quem já tentou fazer isso, para os nossos parceiros de mercado que já tentaram fazer isso, são bichos completamente diferentes, são pegadas diferentes, as necessidades são diferentes, o pessoal de departamento jurídico tem um viés muito mais financeiro, eles querem resultado, eles querem o relatório já segregadinho por provável possível remoto, já com a contingência, quanto que eu vou ter que provisionar para o ano que vem. Isso tudo vocês conhecem bem. Isso fez com que a gente revisitasse a história toda e desenvolvêssemos um sistema 100% diferente. Então, hoje, apesar de eles serem primos, né, ou filhos do mesmo, assim, tem a mesma origem, tem o mesmo DNA, são produtos diferentes, são produtos independentes. Obviamente as empresas, não tem duas empresas, né, uma empresa só por trás, as equipes de desenvolvimento se falam o tempo todo, mas a gente tem duas linhas completamente diferentes e completamente independentes de produto. Essa é a historinha. A gente lançou esse Legal DJ, o Legal Manager DJ, em 2008, 2009, tá? Ou seja, alguns anos depois da tentativa do Legal, e a gente pegou, nessa historinha de indicação de cliente e cliente indica cliente, a gente pegou uma situação muito curiosa, e essa é uma empresa que fez muito sucesso. A empresa não existe mais, então eu me dou o direito de falar dela, é a WebJet. A WebJet, quando surgiu para a gente, a WebJet, indicada por um cliente nosso, eles estavam com um pepino na mão, e esse é o pepino que boa parte dos departamentos jurídicos enfrenta, e a gente já ouviu isso do case que o pessoal do CPJ trouxe, né, que é a história da gestão em Excel. Tá? Quando você chega num momento em que você está cuidando da tua vida em Excel, tem coisa errada. Tá? Nada contra o Excel, adoro Excel, sou fanzaço dele, mas tem algumas coisas que é melhor não fazer em Excel e ter um sistema por trás. E o problema da WebJet, na época, né, imagina, eles lançaram aquela proposta toda de low cost, né, de viagens mais baratas, estouraram de ganhar dinheiro, um monte de aviões, e aí eles estavam com um pepino na mão, porque eles tinham meia dúzia de escritórios correspondentes, né, de escritórios que os atendiam, e esses escritórios mandavam planilhas, cada um mandava com uma cara diferente, cada um, por mais que eles tentassem padronizar, um tinha 20 colunas, outro tinha 15 colunas, o outro mandava no dia 5, outro mandava no dia 8, e quando mandava no dia 8 ou do dia 5 já tinha desatualizado, e a turma de DJ que está me ouvindo deve estar balançando a cabeça, dizendo, isso é assim mesmo, tá? E esse era o problema que eles tinham, essa era a situação que eles tinham, porque eles dependiam loucamente de planilhas que eram enviadas periodicamente pelos seus escritórios correspondentes. Eles nos procuraram e o primeiro problema era ter um sistema acessável de qualquer lugar. Né? O que acabamos de falar, né, a história de a pandemia só veio reforçar isso, mas a gente precisava de um sistema web. Eles precisavam de um sistema web e a gente encaixava
muito bem que o Legal DJ e o Legal Escritório, os dois são ambiente web. De novo, a história de instalado on-premises, instalado no escritório ou na empresa, ou escritório na nuvem, é apenas uma questão de definição da turma de TI, mas o sistema, no caso deles, era um sistema que ia ser acessado de qualquer lugar, não só pela matriz que ficava ali numa das torres do Aeroporto Internacional do Rio, mas também pelas pontas, pelos aeroportos, pelo gestor da WebJet de cada uma das unidades, e eles precisavam de um sistema web para ficar olhando isso tudo, e essa foi talvez tenha sido talvez o ponto de entrada, né, a razão pela qual a gente foi escolhido na época, e entramos e começamos a trabalhar com eles. Logo na sequência, uma vez que o sistema estava implantado e a gente fez a migração das planilhas e pela primeira vez aquele momento de uau, está tudo na nossa mão, né? A gente tem pela primeira vez a visão do todo sem depender das planilhas dos clientes, dos correspondentes. O momento seguinte era como é que eu mantenho esse negócio atualizado? Como é que eu dou acesso para os nossos parceiros, como é que eu dou acesso para os nossos correspondentes, para que eles façam a alimentação diretamente no processo. Eu não quero mais que eles me mandem os andamentos processuais e as publicações pelo e-mail. Eu quero que eles alimentem diretamente o meu sistema. E daí criam-se os acessos diretamente no sistema para que o correspondente, não só a equipe interna possa acessar, mas também para que o correspondente possa acessar e cada um monitora os seus processos. Tá? E tudo funcionando às mil maravilhas. E aí, mais um passo nessa história, criamos uma briga com aquele escritório que tinha nos indicado para lá. Assim, você criou um problemão para a gente, porque a gente te indicou para eles, você colocou o sistema lá, agora a gente aqui que te indicou tem que fazer trabalho dobrado, porque a gente tem que alimentar o nosso Legal Manager interno, tá? E ainda tem que alimentar o Legal Manager dos caras. Então, assim, tem razão, não tinha pensado nisso, vamos criar um mecanismo de casar banana com laranja. Tá? E aí a gente montou uma estrutura, né, e a ideia, o nosso sonho, e ainda vou falar, esse negócio ainda vai vingar, meus parceiros que estão me ouvindo aqui, por favor, me ajudem nisso. Juliana conhece bem essa história, porque eu já contei isso para ela, já chorei essas pitangas com ela várias vezes. Criamos um protocolo, criamos um padrão de comunicação, de layout XML, arquivo texto, enfim, a gente criou em XML, mas criamos um layout no meio do caminho que pudesse ser exportado por um sistema qualquer e importado por um sistema qualquer. De forma que a gente tenha, e aí pensa em Febraban, pensa em arquivo de nota fiscal eletrônica, pensem na estrutura que vocês quiserem do que existe hoje de arquivo remessa e arquivo retorno. A ideia é exatamente essa, que a gente criou um protocolo que não seja dependente de Legal Manager de um lado para o outro, né? Eu não preciso que as duas pontas sejam Legal Manager, mas eu vou exportar num arquivo, num layout padrão, e vou importar do outro lado nesse arquivo padrão também. Então, toda a informação de valores, agenda, andamentos, ficha do processo, tudo que eu quiser passar de um lado para o outro, a gente tem nesse arquivão, e do lado de lá, quem estiver recebendo esse arquivo, aperta o botão e diz, processa tudo o que aconteceu nessa semana. E aí, fizemos esse terceiro passo, né? O primeiro passo foi implantar e migrar, o segundo passo foi liberar para os correspondentes alimentarem, e o terceiro foi criar esse mecanismo mais dinâmico que permitisse que, quando eu tenho o legal de um lado e o legal do outro, quando eu tenho a versão de escritório e a versão de departamento jurídico, eu consigo fazer com que essa informação seja alimentada automaticamente. Não é uma obrigação, né? Definitivamente o que a gente defendeu lá atrás, né, o que eu bati junto com a equipe de desenvolvimento quando a gente estava fazendo isso, é que a gente não podia fazer um sistema que fosse exclusivo nosso. Por mais que a gente estivesse desenhando um negócio que era, na época, da gente para a gente, a ideia era ter um protocolo, era ter um padrão de mercado, um padrão Febraban, um padrão jurídico, de interface de arquivos que viabilizaria toda essa conversa entre sistemas de escritórios e sistemas de departamento jurídico. Eu ainda tenho esperança que algum dia a gente consiga fazer isso. Se vocês pensarem
tirando um pouquinho do âmbito processual, tem muitas empresas, muitos departamentos jurídicos internacionais que já estão trabalhando com isso na parte de billing, na parte de faturamento eletrônico. Você tem todo um universo de e-invoicing, né, de invoice eletrônica, que você gera uma nota de honorários aqui e você não manda mais o PDF ou a planilha desse cara. Ele vai dizer, olha, você tem que postar isso aqui num layout chamado LEADS, né, um formato lá, um padrão que eles adotaram, que todo mundo segue, e dizer, olha, você pode ter o sistema que você quiser, mas você tem que exportar isso aqui no layout, no padrão X, e eu vou receber isso aqui no Serengeti, Collaborate, Timemetrics, né, tem uma penca delas no mercado, e o próprio sistema faz essa validação. Então, se tem alguma coisa errada naquele arquivo, ele nem recebe, ele não quer nem papo com vocês. Enquanto você não tiver aquele arquivo gerado no layout mínimo aceitável, aquilo lá é barrado pelo próprio sistema muito antes de chegar no departamento jurídico, chegar na mão do cara que vai iniciar o ciclo de pagamento para você. E essa é exatamente a lógica que a gente seguiu quando a gente estava desenhando esse padrão. Mas voltando na história da Webjet, depois que a gente montou essa estrutura toda, tudo ficou fluindo muito bem. Infelizmente, a gente perdeu o cliente, porque o cliente foi comprado pela Gol, né, lá nos idos de 2013, 2014, eu não me lembro quando foi essa operação, já há tanto tempo, né, não me lembro o que eu almocei ontem, vou lembrar quando aconteceu a história da Gol com a Webjet, mas assim, podemos colocar aí mais 10 anos, né, praticamente uns 10 anos, e aí a gente perdeu o cliente porque a Gol tinha o seu sistema próprio e a gente ficou pendurado na brocha com a história da Webjet. Por outro lado, o sistema ganhou essas funcionalidades todas e que foram incorporadas e que foram incrementadas, aí pegando o gancho que foi comentado há pouco, toda essa parte de inteligência, e eu uso inteligência cheio de aspas, né, mas toda essa parte de robotização do segmento jurídico agora, todas as leituras de publicação em diários oficiais, toda a parte de leitura de andamentos processuais em tribunais, começaram a turbinar não só o sistema de departamento jurídico, né, não só o Legal DJ, mas também o próprio Legal Escritório. Então, agora você tem uma eficiência maior desse ciclo todo, dessas coisas que antigamente eram manuais, dessas coisas que todas estavam sendo feitas ou pelo correspondente ou pelo próprio advogado interno da empresa, que agora você começa a ter em robozinhos trazendo aquela informação para você. Então, você começa a ter um ganho de performance ao adotar um sistema de departamento jurídico dentro da empresa, um ganho de performance brutal, porque você começa a não depender tanto da informação que vem do teu escritório de advocacia correspondente. Então, você tem uma mudança, né? Você tem tido, depois que você começou esse advento da robotização e esses web services todos que a gente tem, esses serviços que vão buscar informação diretamente em tribunais e ASPs e o próprio Diário Oficial e, de novo, vários parceiros aqui, você começa a ganhar em performance, coisa que você dependia muito de várias pessoas alimentando. O sistema está trabalhando 24/7 para você. O sistema não briga com a namorada, não briga com o marido, o sistema não fica doente, o sistema não tira férias, você tem um robozinho pensando lá o tempo todo. E, obviamente, o próximo passo, né, de novo pegando o gancho aí da preâmbulo, essa linha de inferir alguma coisa, de tomar decisões baseado em regras, né, isso é o próximo passo mesmo, isso é a realidade do mercado. A gente começa a ter suspeita de encerramento de processo, suspeita de arquivamento do processo. Porque a gente começa a pegar nessas distribuições, e não distribuição, mas nessas publicações e nesses andamentos que vêm de tribunal, a gente começa a pegar termos que começam a nos dar um cheirinho de alguma coisa. Então, existe um ganho de performance muito grande, eu realmente recomendo, a gente entrou num nicho muito interessante de departamentos jurídicos que são empresas estupidamente bem equipadas, com Oracle Business, com um SAP, com sistemas fabulosos, e o jurídico cuidando em Excel, e o jurídico se virando em Excel porque não tinha um sistema que cuidava. Tá?
Então eu queria deixar essa deixa para vocês. Eu acho que eu até mandei uma mensagem para a Juliana assim: deixa o Felipe falar mais um pouco, deixa o Carlos Machado falar mais um pouco, que o meu vai ser mais curto, né? Mas eu queria deixar isso aberto para perguntas também. E aí, se não tiverem perguntas, já queria encerrar essa conversa, agradecer mais uma vez Bom, vamos ver se tem pergunta primeiro, para você. Tem uma pergunta, se realmente, quando você faz a integração com o Legal Manager DJ, se você não precisa de digitar a coisa 2 vezes. Por incrível que pareça, E a gente aposta muito nisso, tá? Eu acho que essa parte de dupla digitação, tripla digitação, é uma coisa que faz uma diferença gigante no dia a dia. Realmente não precisa, o arquivo, quando ele vem, ele respeita quebra de linha, ele respeita caractere internacional, ele está todo configurado num layout que a gente desenhou isso num layout que eu não perco nada no meio do caminho. E mesmo quando a gente lê de tribunal, mesmo que venha aquelas publicações gigantes de 3, 4 páginas, a gente mantém esse texto na íntegra, e tem que manter. Obviamente tem departamentos jurídicos que gostam de manter isso na íntegra, tem gente que corta o pedaço de cima e corta o pedaço do final e deixa só o filé mignon ali no meio, mas a gente entrega tudo, tem que entregar tudo, né? Seja a fonte de onde ela for, a gente tem que entregar tudo. E aí a gente complementa com valores processuais, atualização de índices e atualização do valor do relatório de contingência, o BI que é tão falado hoje, de exportação em Excel e geração de gráfico, está tudo lá. A ideia é que tudo isso esteja integrado no sistema, sim. Perfeito, Cláudio. Acabando o nosso tempo aqui, pode Maravilha. Despedir, por favor. Eu vou me despedir agora, em definitivo, não tenho outra camisa para usar, então só tenho branco e azul, não tem jeito. Agradeço mais uma vez pelo convite, boa sorte aí na continuação do evento. Eu vou estar lá na coxia, vocês não estão vendo, mas a coxia é super divertida, com um monte de carinhas, todo mundo olhando junto também. A gente que vai falar na sequência e começa a dar um comichão, o pessoal já começa a coçar a mão quando chega a hora, está chegando a hora do próximo. Pessoal, obrigado mais uma vez, foi um prazer enorme. Ju, a bola está contigo. Tchau, pessoal. Muito obrigada, Cláudio. Obrigada, Legal Manager.